Bem, vamos falar dos modelos atômicos. Para falar do primeiro modelo atômico, tirando o modelo de Dalton, Dalton tinha a ideia de átomos como se fossem bolas rígidas indivisíveis. E muitos físicos já estavam se familiarizando com essa ideia, embora você não tivesse nenhuma evidência contundente da existência desses átomos. O próprio Faraday, pode-se dizer que ele era um atomista, mas experimentalmente você nunca detectou um átomo de fato. E essa falta de comprovação experimental fazia com que Faraday se sentisse reticente com essa ideia, embora ele tivesse bastante simpatia por ela, como fica claro em várias das ocasiões em que ele manifesta suas opiniões a respeito. Mas a ideia de átomo ainda não era tão palpável quanto é, por exemplo, nos dias de hoje. Outra coisa importante, é bom lembrar, que mesmo a eletricidade nessa época ela era entendida através das correntes. Mas o que de fato eram as cargas elétricas? Será que era uma propriedade contínua da matéria? Algo que poderia, por exemplo, ir de zero a infinito de maneira contínua? Isso é algo que você não sabia ainda. E Faraday tentava compreender essa natureza da carga elétrica. E o resultado surpreendente de Faraday, através das suas leis da eletrólise, vocês devem ter visto nos vídeos que eu deixei no artigo, está lá na página do curso, é que existe uma constante universal. A gente vai chamar essa constante aqui de F, em homenagem a Faraday, que vale 96.500 Coulomb, que é a quantidade de eletricidade, ou a quantidade de carga que atravessa o eletrólito, ou seja, a solução que você usa na eletrólise, quando 1 mol dos íons é depositado no anodo. A constante é universal no sentido de que não importa quais os íons que você use, desde que eles tenham a mesma valência, e essa natureza da substância utilizada não afeta o valor dessa constante, por isso que ela é universal. Vale para qualquer que seja o composto que você utiliza no experimento. Bem, em outras palavras, isso significa que essa constante é o número de Avogadro vezes alguma carga fundamental. Aqui eu estou usando uma linguagem moderna, né, onde o que Faraday chamava de equivalente químico, ele chama de mol por unidade de valência. Então, se você tiver íons monovalentes, basicamente você tem 1 mol. Por isso aparece o número de Avogadro aqui nessa expressão. Os resultados de Faraday, nas palavras de Helmholtz, são tão surpreendentes que, se você aceitar a ideia de átomo, então necessariamente você tem que ter uma quantidade de carga elétrica mínima, ou seja, aquela quantidade de eletricidade que o pessoal costumava falar na época, vai estar associada a uma carga elementar bem definida, porções indivisíveis de carga, como átomos de eletricidade, segundo ele. O que acontece é que na época de Faraday você não conhecia ainda o valor de Na, e portanto não era possível determinar quem era essa carga elétrica mínima. Mas aqui está o primeiro passo em direção à descoberta da carga elementar, e um resultado que coloca a eletricidade num outro nível, como uma propriedade também indivisível da matéria. Se existe uma carga mínima, um átomo de eletricidade, por assim dizer, então chega-se à noção de um quantum de carga elétrica. Ou seja, a carga elétrica não é contínua, que já é um achado fantástico para aquela época, muito antes da descoberta do elétron. Bem, em 1874, já com algumas estimativas para o valor da constante de Avogadro, o Na,
G. J. Stone, em 1874, faz uma dessas estimativas usando teoria cinética dos gases. Isso aqui já é após a morte de Faraday. Havia já outras estimativas para o número de Avogadro. Então, nesse ano, num artigo que só seria publicado em 1881, o Stone usa os resultados do Faraday, também com valores melhores para F, para essa constante de Faraday, e ele obtém um valor para a carga elétrica fundamental, que é da ordem de 10 a menos 20 coulomb. Um valor bastante bom para aquela época. O próprio Planck, em 1901, ele faz uma estimativa para o número de Avogadro usando a teoria desenvolvida por ele para a radiação do corpo negro, onde ele conseguia obter um excelente valor para a constante de Boltzmann. E a partir da teoria cinética de gases, usando a constante universal dos gases, ele conseguia obter um valor também muito bom para o número de Avogadro. E com isso ele chegou a um valor bastante próximo do valor atual para a carga elétrica fundamental. Mas isso é outra história, está lá já no começo do século XX. Aqui nós estamos em 1874. E é aqui que a gente tem o batismo dessa unidade de carga como elétron, pelo próprio Stone, em 1891. Observe que isso não caracteriza a descoberta do elétron. Caracteriza apenas o fato de que você conseguiu visualizar que existe a carga elétrica na forma quantizada. Tá? E, na verdade, experimentos muito mais precisos vão ser feitos mais adiante por Miller, já no século XX, com muita precisão. A gente vai falar um pouquinho, brevemente, sobre esse experimento mais adiante. Bom, 1896 entra nessa história Peter Zeeman, um físico holandês da Universidade de Leiden. E o Zeeman, ele é muito motivado, né, pelos trabalhos finais do Faraday, em que o Faraday tentava detectar qual era o efeito da ação de um campo magnético sobre a luz, sobre as ondas eletromagnéticas. Faraday não conseguiu detectar nenhum efeito visível, certo? Mas Zeeman achou que se o Faraday apostou nessa ideia, então talvez valesse a pena dar continuidade a esse estudo. E tem um momento que ele está na universidade, a universidade recebe uma nova rede de difração. Trata-se de uma rede desenvolvida por um físico norte-americano, Henry Rowland, que conseguiu colocar entre 400 a 800 linhas, né, por milímetro em espelhos côncavos para tratar de problemas em ótica, e que tinha uma precisão melhor do que 1 sobre 4.000 de 1 milímetro. Ou seja, era uma precisão muito grande dessas redes de difração. E uma dessas foi vendida para a Universidade de Leiden, onde estava o Zeeman. E ele resolve usar esse equipamento para testar essa ideia. Como o campo magnético pode afetar as ondas eletromagnéticas emitidas por alguma substância aquecida. Ele tem à disposição dele um eletroímã extremamente potente, produzia um campo da ordem de 10 kGauss, e ele usou esse eletroímã no experimento da seguinte forma: ele coloca uma chama através de um bico de Bunsen entre os polos desse eletroímã. E nessa chama ele coloca amianto embebido em cloreto de sódio. O sódio, então, emite suas linhas de radiação espectral. Dada a precisão do equipamento, ele consegue fazer essa medida com muita definição. Ou seja, são duas linhas muito bem definidas quando o campo magnético está desligado. E quando ele liga o campo magnético, o eletroímã, o que ele observa é um alargamento dessas linhas. E a precisão é tal que ele consegue medir esse alargamento como sendo 1 sobre 40 da separação entre as linhas. Mas, como um excelente experimental,
ele fica em dúvida se esse alargamento é mesmo devido ao campo magnético. Ele imagina que pode ter algum efeito, por exemplo, causado pelas flutuações na densidade da chama, na temperatura. E ele decide fazer um outro experimento mais sofisticado, em que ele usa um arco, né, de sódio gerado num tubo de porcelana, que é resfriado com água. Ele obtém novamente as linhas, obtém o alargamento, e dessa vez ele fica convencido e publica o seu resultado. Esse primeiro resultado é apenas um dos resultados que Zeeman obteve. Mais tarde ele vai obter um bastante importante para a mecânica quântica, também é chamado efeito Zeeman, que tem a ver com o deslocamento das linhas espectrais, o desdobramento, na verdade, das linhas espectrais, mas não é desse que eu estou falando ainda. E esse alargamento que ele observa nas linhas espectrais é suficiente para você tirar algumas conclusões. Ele contacta o ex-professor dele, o tutor, orientador, que era o Lorentz. Lorentz tinha a sua teoria para as forças eletromagnéticas. E ele pergunta se esse efeito pode ser entendido à luz da força de Lorentz, que é conhecido do eletromagnetismo. Bem, por que eu estou mencionando o Zeeman, esse tipo de trabalho que ele realizou? É pelo seguinte, porque é através desse trabalho que se faz as primeiras medidas da razão carga sobre massa de partículas atômicas. E ele chega a um valor que é da ordem de 1,6 vezes 10 a 11 coulomb por quilograma. Hoje em dia, você vai obter um valor para essa razão carga sobre massa nesses experimentos da ordem de 1,759 vezes 10 a 11 coulomb por quilograma. Veja que é bastante próximo do que ele obteve. Então, o tipo de experimento que ele realizou era bastante preciso naquela época. Por que eu falo tanto desses experimentos? Veja que a física é uma ciência fundamentalmente experimental. E realizar um experimento que leva, por exemplo, à descoberta do elétron não é uma coisa trivial, não é uma coisa que do dia para a noite descobriu o elétron, está aqui. Veja que tem toda uma sequência de ideias que levaram, culminaram na descoberta e na constatação de que existe uma partícula elementar chamada elétron. E todo esse caminho árduo é realizado por caras extremamente hábeis e atentos, né, às interpretações que se pode dar dos resultados experimentais, que não são nada triviais. Bem, aí a pergunta que vocês me fazem, certo, mas eu estou olhando para raias espectrais, linhas emitidas pelo sódio, o que isso tem a ver com carga e massa? Massa de quem? Carga de quem? Bom, a explicação para isso tem a ver com a resposta da pergunta que ele faz ao seu ex-orientador, né? Se o fenômeno pode ser entendido à luz da força de Lorentz. Então vamos lá, qual foi a proposta? Bom, então Zeeman, né, consultando Lorentz, e Lorentz respondeu considerando, né, que essa situação do experimento de Zeeman podia ser vista como um íon ligado por uma força harmônica ao átomo, nesse caso os átomos de sódio no amianto, e sujeito a uma força que hoje leva o seu nome, força de Lorentz. Essa força, Fl, vocês conhecem, é carga Q, P, vetor B. Aqui eu estou supondo a ausência de um campo elétrico. Né? O campo elétrico é igual a zero, eu tenho esse resultado. Se não, é só multiplicar Q por E e somar com esse termo que está aqui. A gente tem a força de Lorentz completa. Então, se esse íon está ligado por uma força harmônica, a equação que é descrita para esse íon é a massa do íon, V2x dt2 igual força elástica mais
a força de Lorentz. Na ausência de força de Lorentz, eu tenho um oscilador harmônico simples, né? E a gente sabe que nessa situação, K sobre M é igual à frequência natural do oscilador, ω0 ao quadrado. Observe que na formulação de Lorentz, esse íon ligado no átomo, né, por uma força harmônica, ele é descrito simplesmente pela equação diferencial de um oscilador harmônico. Está lá. O átomo pode ser entendido como esses íons ligados ao átomo por uma força harmônica. No entanto, como se trata de um íon que tem carga elétrica, se você submete esses átomos a um campo magnético, deve surgir um novo termo nessa equação, que é justamente a força de Lorentz associada ao campo magnético, né? Ou seja, com o campo elétrico igual a zero. E aí a gente tem uma equação para um oscilador harmônico com uma força externa. Nós vamos simplificar aqui o problema só para vocês enxergarem o tipo de resultado que sai daqui, que foi o que o Zeeman utilizou para chegar na razão carga sobre massa. Então, vamos fazer tudo em uma dimensão. Então, essa equação fica m d2x dt2 mais, passando a força de Lorentz para o lado esquerdo, uma carga negativa menos e, KE, b dx dt mais kx igual a zero. Tá aí um meme que alguém de vocês criou. Mas que me permite lembrar a vocês que vocês devem saber como tratar uma equação diferencial desse tipo. Afinal, isso aparece lá no curso de Física 2, quando vocês tratam do oscilador harmônico forçado. Minha única reclamação nesse meme é que vocês cortaram meu cabelo de tal maneira que eu estou parecendo a vovó Donalda. Por favor, a próxima vez façam um meme mais bonitinho. Certo, mas só para lembrar algumas características, é a equação de um oscilador harmônico forçado. Isso aqui é o papel de uma força externa. E as soluções vão depender de quanto vale esse E vezes B. Nas soluções que a gente usou para resolver o oscilador harmônico, a gente achou uma frequência, ω', que é dada em torno de ω0 ao quadrado menos γ ao quadrado sobre 4. Onde γ, a gente vai identificar nessa equação aqui, o nosso γ aqui vai ser a carga vezes B dividido por M. Ou seja, divide toda essa equação por M, você vai ter o γ, é o coeficiente da derivada primeira de x. Então, para a gente, esse valor γ ao quadrado sobre 4, o Δω ao quadrado, implica Δω é igual a γ sobre 2, que no nosso caso é E vezes B sobre 2M. Eu não estou particularmente interessado nas soluções dessa equação diferencial, estou interessado apenas nessa frequência. Na verdade, eu não estou nem interessado nessa frequência angular, estou interessado nessa variação, nesse delta, só que não da frequência angular, da frequência usual desse oscilador. Vai ser o Δω dividido por 2π. E, portanto, como eu sei que o Δω é EB sobre 2M, eu tenho esse ΔΝ, a variação na frequência da onda, vai ser 4π sobre M. Certo? E por que eu quero isso? Por que eu quero saber esse ΔΝ? Que é justamente a diferença que vai ser provocada pela presença da força externa, que nesse caso é a força de Lorentz. Então, se eu não tiver a força de Lorentz, ΔΝ é zero, eu tenho simplesmente a frequência natural do oscilador, que deve corresponder às linhas espectrais observadas quando eu não tenho campo magnético. Quando eu ponho o campo magnético, eu devo ter um alargamento nas linhas,
que está associado com esse ΔΝi. Bem, essa é a interpretação que Lorentz e Zeeman dão para essa primeira aplicação da força de Lorentz. Ou seja, se você tem valores para B e é capaz de medir o alargamento nas linhas espectrais, consegue fazer isso com precisão, aí ele tira um valor para a relação E sobre M, que é 4π vezes ΔN, dividido pela intensidade do campo magnético. Isso é que é fantástico. Então, pela primeira vez, ele consegue obter isso utilizando a teoria de Lorentz para a força eletromagnética. Bem, tem os trabalhos posteriores de Zeeman, onde ele detecta aquele splitting, ou seja, aquela separação entre as linhas espectrais. O que você vê como uma linha, na verdade não é uma linha, mas são várias. A precisão é tamanha, ele consegue separar o que aparentemente era uma linha em várias outras. Vale perguntar, se Zeeman tivesse obtido esse resultado primeiro, se eles chegariam a essas conclusões. Afinal, o efeito dessa separação das linhas é um efeito devido a spin. Você não tinha nem ideia ainda, poderia ser. E esse resultado, essa proposta de Lorentz para explicar esse efeito do alargamento da linha, ele é um resultado clássico, mas que justificaria o alargamento. Já a separação seria outra história, mas isso fica para especulação. O que é surpreendente no artigo de Zeeman é que não existe nenhum comentário de surpresa sobre o valor dessa razão carga sobre massa que ele obtém. Bom, conhecendo hoje o que está por trás, a gente sabe que o resultado que ele obteve é um resultado muito bom, comparado com os valores que a gente conhece hoje. No entanto, é um valor muito grande. O que significa isso? Ora, se, de acordo com a teoria de Lorentz, você está lidando com íons, íons têm massa da ordem de massas atômicas, certo? E acontece que essa razão carga sobre massa, uma vez que você já conhecia o valor da carga estimado por Stoney, é um valor muito grande para massas iônicas. Essa massa deveria ser muito menor, não uma massa iônica. Só que não existe nenhum comentário sobre isso, e nem Lorentz mostra qualquer surpresa com relação a isso. Só mais adiante, em 1897, né, em outros artigos, onde inclusive o Zeeman já fala sobre a separação das linhas espectrais, inclusive ele consegue, através de efeitos de polarização, determinar que essa carga é uma carga negativa. Ele, pelo menos, ele comenta, né, que é muito provável que esses íons difiram muito dos íons eletrolíticos, mas é só. Ou seja, eles ganham o prêmio Nobel, mas não chegaram a descobrir o elétron. Poderiam ter descoberto, talvez, se fossem um pouco mais ousados e tentar interpretar esse valor grande que se obtém, essa razão carga sobre massa. Bem, no ano de 1897, J.J. Thomson, laboratório de Cavendish, na Inglaterra, realizou experimentos com raios catódicos e que levou à descoberta do chamado elétron. Vamos ver como isso se deu. Então, esse tipo de experimento é mais ou menos o seguinte: você tem um tubo lacrado, esse daqui. Esse tubo é feito quase vácuo, contendo aqui um gás muito rarefeito. E aqui nessa extremidade você tem um cátodo e aqui você tem um ânodo. Você liga uma bateria e você produz os chamados raios catódicos. Esses raios catódicos eles passam por uma fenda aqui em A, no ânodo, depois por uma segunda fenda em B. Você basicamente está colimando um feixe
de raios catódicos. E eles batem no outro lado do tubo, numa espécie de tela, onde você vê fluorescência. Com essa fluorescência você facilmente identifica qual é a posição na tela em que o seu raio catódico passou. Muito bem. Uma das coisas a se fazer é primeiro determinar se esses raios catódicos têm carga ou não. O jeito de fazer isso é colocar duas placas metálicas, D e E, de forma a criar um campo elétrico entre essas duas placas. Se os raios forem carregados, eles vão sofrer uma deflexão em alguma das direções. Outra possibilidade é colocar de alguma forma um campo magnético e ver qual é a ação desse campo magnético sobre esses raios catódicos. Se tiverem carga, também devem sofrer deflexão, né, devido à força de Lorentz. O que o Thomson fez foi, na verdade, uma combinação das duas coisas. Então vamos lá. Para exemplificar o que foi feito, eu vou considerar aqui os eixos coordenados x, que é a direção do feixe, o y, essa direção vertical, e a direção z, apontando como se fosse para fora da folha de papel. Então, o campo elétrico está apontando na direção y negativa e o campo magnético na direção k negativa também. Bom, por que isso? Vamos lá. Se o campo magnético tem a direção k negativa e a velocidade a direção x positiva, então v vetor b daria um vetor para cima. Então, o sentido da força magnética vai depender dessa carga ser positiva ou negativa. Se o vetor v vetor b é um vetor para cima, se a carga for positiva, a deflexão é para cima. Se a carga for negativa, a deflexão é para baixo, devido ao campo magnético. Já no caso do campo elétrico, o campo elétrico aponta nessa direção, então, se a carga for positiva, ela vai ser defletida para baixo. Se ela for negativa, vai ser defletida para cima. Veja que é o oposto do campo magnético. Então, carga positiva para o campo elétrico, para baixo. Carga positiva para o campo magnético, para cima. Então, elas têm efeitos opostos. Então, você pode até ajustar os valores do campo elétrico e campo magnético de forma que a deflexão de um cancele a deflexão de outro. Isso é uma das coisas que o Thomson vai fazer. Então, se eu ajusto o campo magnético e o campo elétrico de tal forma que essas forças têm o mesmo modo, a gente já viu que elas vão ter sentidos diferentes, então eu vou ter essa relação. E essa relação permite calcular a velocidade desses raios catódicos. Então, daqui eu tiro qual é a velocidade na direção x desses raios catódicos. Então, agora, se eu fizer o campo magnético igual a zero, eu só mantenho as placas que formam o campo elétrico. Então, eu posso escrever a força elétrica vai ser igual a carga vezes o campo elétrico. E como qualquer força, segundo a lei de Newton, implica que isso é massa vezes aceleração. Então, com isso eu consigo obter a aceleração dessa partícula na direção vertical. Observe que isso daqui é uma aceleração não na direção horizontal, e sim na vertical, porque o campo elétrico está na vertical. Eu não vou colocar aqui índice y, mas está subentendido. Tá certo? Essa aceleração apenas na direção vertical. Olha, o que vai acontecer então é que o feixe vem vindo, e quando ele entra nas placas, ele vai ser defletido por uma quantidade na direção y, que é ΔY. ΔY a gente calcula facilmente da cinemática, né? Movimento acelerado uniforme, e eu tenho ΔY igual a meio da aceleração vezes t². A pergunta é, quem é esse tempo que aparece aqui?
Esse tempo ele é facilmente calculado se eu considerar o fato de que na direção horizontal o movimento é um movimento retilíneo uniforme. Portanto, esse tempo, eu começo a contar o tempo a partir do momento que eu entro na região das placas, ele vai ser dado pelo comprimento da placa na direção x, que é L, dividido pela velocidade na direção x, que é v. Como eu conheço v, L é mensurável no experimento. Então eu tenho esse tempo. Com esse tempo eu consigo obter o valor da deflexão. E com isso eu tenho o seguinte. Então, substituindo esse tempo aqui, ΔY é meio de A L sobre V ao quadrado. Agora, quem é A? O A é dado aqui em cima, certo? Então, isso fica assim, meio E sobre M vezes E L sobre V ao quadrado. Como eu conheço a velocidade? A velocidade é a razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Conheço L, conheço E, ΔY eu meço, isso implica que eu tenho a razão E sobre M, facilmente calculado, 2 vezes ΔY dividido por E V sobre L ao quadrado. Então essa é a maneira que o Thomson chega na razão carga sobre massa para esses raios catódicos. E o valor que ele obtém para essa razão E sobre M é da ordem de 770 vezes maior que a razão E sobre a massa de um íon de hidrogênio. Ou seja, ele obteve um resultado que, nitidamente, se você considerar a carga elementar E, implica que você está lidando com algum corpúsculo, como eles chamam, de massa quase 1000 vezes menor do que a massa de um íon de hidrogênio. E aqui é um grande passo de ousadia do Thomson, porque os experimentos que determinaram uma carga elementar eram experimentos de eletrólise, que envolviam íons. O que ele fez foi supor que essa carga obtida nesses experimentos de eletrólise era a mesma desses raios catódicos, uma carga elementar. E nessa situação, não tem como escapar, você está diante de uma nova partícula, um corpúsculo, como ele chamava. E o comentário que ele faz no próprio artigo é de que, ou se essa razão é muito maior do que a razão obtida no caso dos íons, ou essa massa é muito menor, ou essa carga é muito maior do que no caso dos íons. Ou as duas juntas, mas de qualquer forma diferente. Então ele estava diante, acreditava ele, de fato uma nova partícula. E para testar a universalidade desse resultado, o que o Thomson fez foi, ele trocou o anodo, o cátodo, o material desses anodos e cátodos, fez experimentos com materiais diferentes, fez experimentos trocando também os gases que eram contidos nesse tubo de raios catódicos, e o que ele obtinha é sempre o mesmo resultado. Agora é justo também lembrar que existia um outro cidadão, Kaufmann, que também fazia experimentos desse tipo na Alemanha, e que obteve resultados tão bons quanto os de Thomson, tão de excelente qualidade quanto os de Thomson, inclusive mudando também as substâncias de trabalho, o gás, com a diferença de que o Kaufmann ele não supôs que essa carga que aparece nessa razão carga sobre massa fosse a carga elementar medida nos experimentos de eletrólise. Não sei se ele não quis dar esse passo de ousadia ou se ele não tinha essa coragem, ou não acreditava nisso. Enfim, como ele não fez isso,
o Thomson acabou ganhando o prêmio Nobel sozinho. Agora, o que é mais interessante ainda no trabalho experimental do Thomson, publica outro artigo em 1899, é que ele repete esses experimentos, só que agora usando os eletrofótons, ou seja, as partículas que eram arrancadas de metais no efeito fotoelétrico. Na época você não sabia ainda que eram elétrons, né? Mas quando ele faz isso, ele obtém resultados que são da mesma ordem de grandeza da razão carga sobre massa que ele tinha obtido antes. E, portanto, isso dá a ele a convicção que se trata de uma nova partícula, uma partícula previamente presente em qualquer átomo de qualquer substância na matéria, que ele identificou como sendo o elétron, e, portanto, os raios catódicos eram elétrons, e também os fotoelétrons eram elétrons. No trabalho de 1899, o que ele faz é, ele usa os resultados recentes, acho que era um estudante dele, Wilson, que percebeu que a passagem de partículas carregadas em vapor de água supersaturado forma certos núcleos, certas bolhas, e são bolhas carregadas. O que ele fez foi medir a quantidade desses núcleos, ele media também a carga elétrica total, e bastava então dividir essa carga total pelo número de núcleos que ele contava. E assim ele era capaz de obter de uma maneira direta o valor da carga elementar, muito próximo do valor que o Millikan viria a medir mais tarde, com muito mais precisão, mas de qualquer forma o valor que o Thomson obteve já era bastante bom. Inclusive, ele já tinha medidas bem melhores da razão carga sobre massa, o que permitiu a ele chegar a um valor da massa do elétron na ordem de grandeza correta, portanto, cerca de 1000 vezes menor do que a massa do átomo de hidrogênio. E é ao medir essa carga elétrica dos raios catódicos de uma maneira independente e diretamente a carga elétrica, é que o Thomson, de fato, é considerado o descobridor do elétron. Essa medida consagra os resultados anteriores, em que ele apenas fez uma conjectura, e que agora é coroada com um valor preciso para a carga elementar. Ou seja, não apenas você tem a descoberta de uma nova partícula, como você tem a quebra do átomo. O átomo estava definitivamente quebrado. Esse é o nascimento da física das partículas elementares. A primeira partícula elementar a ser detectada foi o elétron. E uma consequência drástica disso tudo é a quebra do átomo. O átomo não é mais aquela bola sólida imaginada por Dalton e indivisível. Ele possui alguma coisa ali dentro que agora não sabemos é o elétron. Então, aqui só para apresentar o valor da carga elétrica que ele obtém, da ordem de 2,3 vezes 10 a menos 19 coulomb. Hoje a gente sabe que é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb, medido com muita precisão. Mas é um valor bastante bom para uma primeira medida da carga elétrica. E isso implicava que o elétron, essa nova partícula, tinha uma massa da ordem de 3 vezes 10 a menos 29 kg, que é basicamente a mesma ordem de grandeza da massa conhecida do elétron hoje. Você pode deixar passar o resultado de Millikan, um resultado experimental fantástico na obtenção do valor da carga elétrica, com uma precisão de uma parte em 1000. O que ele fez basicamente? Bom, tem várias tentativas, cada vez tentando melhorar essa precisão, e acho que o resultado, o melhor experimento, tem a ver com o fato de que ele usou óleo, que tem um atomizador, que significa que você tem óleo, e você vaporiza esse óleo, que eles saem gotinhas desse óleo. Nesse processo de fazer esse spray de gotas de óleo, essas gotas saem carregadas, né, com atrito com o bico do atomizador.
elas passam por uma fenda. Aqui você tem duas placas ligadas a uma bateria, tem uma diferença de potencial que você controla, e nesse outro lado você tem alguma fonte de luz para iluminar essas gotículas a fim de que você possa fazer a observação, e aqui você tem um observador no telescópio. Certamente você tem uma espécie de régua, vamos dizer assim, para medir as posições das gotículas, e também um cronômetro suficientemente preciso a fim de medir o tempo que essas gotículas ficam suspensas durante o movimento que é analisado. Aí é bom ressaltar que a vantagem de usar as gotículas de óleo é que elas não vaporizam tão rápido quanto o vapor de água. E com isso ele conseguia, inclusive, controlar uma gotícula por horas, se quisesse. Ele usou o fato de que essas gotículas estão sob a ação da gravidade e o campo elétrico pode controlar esse movimento dessas gotículas, compensando a força da gravidade. Então, quando ele faz isso, ele consegue equacionar a carga das gotículas em função dos parâmetros do experimento. É possível, então, fazer uma distribuição, né, dessas gotículas com diferentes cargas e buscar qual é o fator comum se você supõe que essas cargas são um múltiplo de uma carga elementar. E assim achar esse fator comum que vai te dar a carga elementar. Esse tipo de experimento vocês devem reproduzir em um laboratório de física moderna em algum momento. É bastante interessante, é um experimento bonito e de uma engenhosidade fantástica. Simples, né? O que é mais interessante é isso, é que ele é simples. Uma vez que o Thomson mostrou a existência do elétron, e, portanto, a quebra do átomo de alguma maneira, esse átomo, na visão dele, deve ser algo que contém os elétrons dentro do átomo. Então ele propõe um modelo atômico que é baseado num prato bastante conhecido lá na Inglaterra, que é um pudim de passas. Aqui você tem um pedaço desse pudim. Então, suponha esse pudim redondo, as passas fariam o papel desses elétrons. Então, basicamente, o que você tem são partículas carregadas negativamente, os elétrons, e o restante do pudim, essa massa toda, seria a carga positiva que compensa a carga negativa de todos os elétrons contidos nesse átomo. Essa era a ideia de modelo atômico para ele. Tá? Bom, vamos ver isso do ponto de vista mais técnico. O que você consegue tirar desse modelo atômico de Thomson? Vamos tratar do átomo de hidrogênio nesse modelo de Thomson. Então aqui está o átomo positivamente carregado, essa região vermelha, carga positiva, e um elétron, um átomo com um único elétron. Então, esse elétron ele pode estar numa posição R, interior ao átomo, ou ele pode estar fora do átomo, né? Se ele for tirado do átomo, uma posição com R maior do que RA, que é o raio atômico. Nessa situação em que o raio é maior que o raio atômico, a força elétrica é bem conhecida, é 1 sobre 4πε0, carga do elétron, carga positiva do átomo, dividido por R2. Ela é atrativa, não estou aqui preocupado com o sinal, só com o módulo. Tá? Então essa seria a força exercida sobre o elétron devido a toda a esfera. No entanto, se eu estiver numa posição R qualquer menor do que RA, o que vai acontecer? Nessa situação, a carga elétrica efetiva nessa região R menor do que R0 vai ser a densidade de carga, que é a carga total dividido pelo volume total da esfera, o volume do átomo, vezes o volume da esfera de raio Rzinho. Portanto, Q de R vai ser Q
R sobre R0 ao cubo. Então, essa vai ser a carga efetiva. Nessa situação, a força exercida sobre o elétron está a uma distância Rzinho menor do que RA, vai ser F, força elétrica, E sobre 4πε0, onde E é a carga elementar do elétron, carga efetiva, dividido por R². Como a gente viu, essa carga efetiva é Q vezes R ao cubo sobre R0 ao cubo, dividido por R². E, portanto, E vezes Q, 4πε0 R0 ao cubo, vezes R. Ou seja, exatamente como no caso da gravitação, isso aqui é uma constante, certo? É o valor da carga elementar vezes o valor da carga do átomo, dividido por 4πε0 R0 ao cubo, que são constantes, vezes R, ou seja, é uma força tipo elástica. Como ela é atrativa, certo seria escrever Fe como força, menos, que eu vou chamar de K na direção radial. Então, é uma força tipo elástica. Bom, no caso do átomo de hidrogênio, isso pode ser usado para explicar, por exemplo, as raias espectrais que são observadas. A gente vai falar das raias espectrais mais adiante, com maior detalhe. Mas, basicamente, o que você observa é que um átomo excitado, ou seja, você aquecê-lo, né, o que acontece é que ele emite radiação e você capta essa radiação numa chapa fotográfica, num filme, e você vê várias raias espectrais. Nessa situação, com essa força de mola, você justificaria que essas raias espectrais são devidas à oscilação desses elétrons no átomo. Então, a frequência dessas oscilações do elétron, você pode calcular a raiz de K sobre ME, um oscilador harmônico simples, e dado que o K é essa constante aqui, então a frequência é dada pelo produto desses fatores todos. Bom, o que é curioso nesse resultado? A única coisa que muda de um átomo para outro vai ser o número de cargas, o número de elétrons e a carga total e a massa, tá certo? No entanto, para um único átomo, você só vai ter uma frequência de oscilação. E o que você observa experimentalmente não é uma única raia espectral. Você observa uma infinidade delas, mesmo para o átomo de hidrogênio. Então, esse resultado é incompatível com observação das raias do espectro. Não só do hidrogênio, mas dos átomos em geral. Lembrando que a única diferença é que cada átomo teria uma frequência diferente, mas uma única frequência. Então isso é contraditório com o experimento. Então, o modelo atômico de Thomson é uma falha grande. De qualquer forma, a gente pode fazer uma estimativa do tamanho do átomo de hidrogênio nesse modelo de Thomson, e para isso a gente vai supor que essa emissão se dá na faixa do visível do espectro de radiação. Então eu tenho que 2π vezes μ, que é igual à frequência angular dessa radiação, que é aproximadamente 2π C sobre lambda na faixa do visível. Lembrando que a frequência é C sobre o comprimento de onda, foi o que eu utilizei aqui. Então, se eu usar essa luz na faixa do visível, vou usar, por exemplo, 5.000 angstroms. Então, utilizando a relação para ômega,
raiz de E vezes Q 4πy0 R0 cubo vezes ME, isso é igual ao que está aqui, 2πc, sobre o comprimento de onda 5.000 angstrom, que é 5 vezes 10 a menos 7 metros. Bem, elevando os dois lados ao quadrado, e depois tirando a raiz, isolando o R0, que a gente obtém é o seguinte: R0 vai ser 4πy0 vezes ME dividido E vezes Q, 2πc sobre 5 vezes 10 a menos 7, só ao quadrado. A raiz cúbica, na verdade. Se vocês substituírem os valores, essas constantes todas, e a carga elementar como 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, vocês vão obter o valor RA, chamo de R0, mas é RA. RA aproximadamente 10 a menos 10 metros. Ou seja, um bom valor, dado que hoje nós temos medidas precisas, tamanho atômico da ordem de 10 a menos 10 metros, ou angstrom. Então tá aí. Mas é claro, embora esse valor seja bastante razoável, o modelo não funciona porque a gente já comentou a questão das raias espectrais. Então aqui a gente finaliza a descoberta da primeira partícula subatômica, que é o elétron, a primeira partícula elementar, nascimento, a chamada física das partículas elementares, hoje conhecida mais comumente como física de altas energias, a quebra do átomo, e isso tudo abrindo caminho para novas descobertas e um maior entendimento da estrutura da matéria.